Agora de manhã eu quero continuar falando sobre o projeto de Deus para a sua igreja, usando-nos, a todos nós, para exercermos esse ministério, que é o ministério da reconciliação. Nós falamos nos domingos anteriores sobre a diversidade. Deus ama a diversidade. E nós, se quisermos cumprir, enquanto igreja, o papel de Deus no mundo, de igreja no mundo, representando a Deus, nós temos que aprender a conviver e viver cada dia, respeitando, amando essa diversidade que Deus criou. A igreja, a bênção da igreja é que nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Por isso que nós nos completamos. E isso é difícil a gente entender, porque às vezes nós gostaríamos que as pessoas fossem polivalentes. Como diz o irmão Walter, trabalhar com um polivalente não é fácil. Porque ele quer fazer tudo, né? Mas na igreja não é assim. Deus não colocou uma única pessoa para fazer tudo. Um dia isso brotou na cabeça, não sei de quem, mas atrapalhou tremendamente o ministério da igreja, e hoje nós estamos sofrendo para trazer de volta à igreja aquilo que Deus queria que ela fosse. Então, antigamente, há um tempo atrás aí, puseram na cabeça que só os líderes deveriam fazer o ministério da igreja. Aí os líderes começaram a sentir um peso muito grande, a não dar conta do recado. E a igreja começou a cair, e nós sofremos até hoje consequência disso. De uma cultura que a igreja criou, que apenas os líderes, e muitas vezes o pastor, tem que fazer de tudo, né? Tem que chupar cana, assoviar, bater o escanteio, correr para a área, para cabecear a bola lá no gol. Então isso está errado, irmãos, não foi assim que Deus fez. Deus deu dons, habilidades, para que a igreja pudesse mover-se no mundo como um corpo. E Deus fez isso criando diversidades. Então eu sei fazer alguma coisa, por exemplo, o Miranda está ali. Quando nós precisamos de alguma coisa de madeira, a gente tem que procurar o Miranda. O Miranda é especialista em madeira. Quer dizer, é meu consultor, o Miranda, né? Está me devendo uma visita, Miranda. Falar nisso, deixa eu aproveitar e cobrar em público aqui. Então, é lá para um projetozinho lá do Bet Shalom. Mas cada um está dentro da sua área. Por exemplo, eu estou precisando do Eliezer também, né, Eliezer? Do Gesiel. Então, cada um, por quê? Porque o Miranda é a área de madeira, o Eliezer e o Gesiel são da área de eletricidade, Roberto é da área de computação. Cada um tem uma área no dia a dia. Mas na igreja, Deus fez a mesma coisa. Então, nós somos chamados para convivermos com essa diversidade. Não criticarmos a mão porque ela não é braço. E também não acharmos que todo mundo tem que ser mão. Eu falo que quem tem vocação para martelo, tudo se torna em prego. Está errado isso, né? Você já viu o camarada que é apaixonado por missões e quer que todo mundo seja missionário? Está errado. Quem vai orar? Porque é aqui que está, ó. Missão se faz com joelhos que oram. Nós precisamos de gente que tem uma paixão por missões, mas para meter o joelho em terra. Nós precisamos de ter pessoas que pagam a conta dos missionários. Mas para isso eles não podem ir para o campo missionário, tem que ir para a empresa, tem que engordar o gado, tem que ir para a engenharia, tem que fazer isso. Cada um tem que estar na sua área para cumprir um papel no reino, pago a conta. Mas tem outros que vão sofrer malárias incontáveis, né? Maria, Timóteo, a Sara, o pastor Paulo, tem muitos outros
Silmar, com os enfrentamentos lá na África, ou até para ser preso, como José Dilson, né? Então, essas realidades é a realidade do corpo. Então, nós somos chamados para a diversidade, irmãos. Põe na sua cabeça. Algumas pessoas poderão se unirem, e agora nós vamos para a segunda parte. Somos chamados para a diversidade, mas unidos. Somos um corpo. Então, aqui que está a interação dessas realidades. Nós precisamos ser interdependentes uns dos outros. Muitas coisas que acontecem nessa igreja não tem nada a ver comigo, irmãos. Tem a ver com aquela outra parte do corpo que Deus colocou nessa igreja para nós andarmos juntos. Não sou eu que pago a conta dessa igreja, irmãos. Meu dízimo não vai para cá. Meu dízimo vai para o presbitério. Pode até vir indiretamente para cá, mas eu não dou dízimo na igreja. Meu dízimo é dado no presbitério. Nem a conta eu pago dessa igreja. Mas vocês fazem isso. Então, realidades do corpo que Cristo estabeleceu, que a gente precisa entender antes de chegarmos nos dons, nas nossas habilidades. E hoje eu quero falar sobre 2 princípios, rapidamente. E o primeiro princípio, irmãos, é o princípio de que o ministério, nenhum ministério, logo, né, chegando a essa questão da diversidade, andarmos juntos, andarmos interligados, interdependentes. O enunciado é o seguinte: nenhum ministério é mais importante do que o outro. Nenhum ministério na igreja é mais importante do que o outro. Oi, Mateus, eu lhe vi domingo, viu, cara? O que fizeram com você que você emagreceu desse jeito? Eu lhe vi domingo, não lhe reconheci, meu irmão. De verdade. Eu falei, rapaz, que novo universitário é esse que está sentado aqui? Você estava sentado mais ou menos aí no domingo à noite, não era? Eu falei, esse universitário, olhando para você e tal, eu não poderia ficar prestando muita atenção em você, senão eu perderia lá. Mas, aí eu comentei, não tinha um menino lá, um rapaz parecido com o Mateus? Não, é o Mateus, ele estava aí. Falei, tudo bem, secaram o cara durante essas férias, viu, Mateus? Então, irmãos, nenhum ministério é mais importante do que o outro. O zelador, o professor, o cozinheiro, a cozinheira, o tesoureiro, o pastor, o recepcionista, o diácono, o presbítero, todos desempenhamos ministérios igualmente importantes e necessários para o corpo de Cristo. Todos nós. Precisamos uns dos outros para completar a plenitude de Cristo. Olha que coisa fantástica. A busca do meu crescimento espiritual não é apenas para que eu alcance a estatura do varão perfeito, a plenitude de Deus para a minha vida em Cristo Jesus, mas quando eu faço isso, eu estou fazendo com que o corpo de Cristo, a igreja, se torne madura, representante de Cristo no mundo. Isso é uma associação. Pode olhar. Uma igreja forte é uma igreja que seus membros são fortes espiritualmente. Uma igreja com problemática é uma igreja que os membros também são problemáticos. Não tem uma vida com Deus, não desenvolve uma realidade íntima com Deus. Mas a igreja que começa a crescer é a igreja que os seus membros estão crescendo igualmente juntos. Carecemos daquilo que não temos, para que o corpo de Cristo seja equilibrado e saudável. Não pode ser martelo. Você não pode ter vocação de martelo e olhar assim, ver um punhado de prego sentado. Não pode. Cada um tem uma vocação, cada um tem um ministério, e nós precisamos daquilo que nós não temos, que o outro tem, para tornarmos-nos aquilo que Deus quer que sejamos. Esse é o princípio 8. O princípio 9, vou juntar os dois para trabalharmos juntos aqui. O 9, a contribuição singular, como diz o hino,
Eu quero ser um vaso de bênção sem par. Então, a contribuição singular de cada pessoa em um ministério fará diferença não só no corpo, mas no reino como um todo, com implicações para a eternidade, irmãos. Isso é o que diferencia de todo o trabalho que nós fazemos na vida. Parte do nosso dinheiro está sendo investido no reino. Isso é algo fantástico. Parte daquilo que Deus nos deu como posse está sendo investido diretamente no reino. E o restante também. Porque eu creio que tudo quanto Deus nos deu é para que a gente seja bons mordomos. Né, irmã Iole? Para administrarmos, para que o reino de Deus seja abençoado com aquilo que nós temos. Mas diretamente nós trazemos parte disso, como dízimos, como oferta, como investimentos em missionários, ajudar a construir alguma coisa que vai servir para ser utilizado para o Senhor. Então, só isso que nós investimos no reino é que vai ter repercussões eternas. A sua casa, o seu carro, vai ficar aqui, irmãos. E algumas dessas heranças vai dar briga. Sabe aqueles irmãos que você criou todo mundo junto assim, os filhos todos? A hora que você for embora, pode dar um problema de divisão de bens e ficar inimigos para o resto da vida. Você não está aqui mais, ainda bem, né? Os olhos não veem, o coração não sente. Então a gente pense nisso. Quando nós construímos para a eternidade, nós construímos para algo que vai além do aqui e agora. A contribuição singular de cada pessoa é o ministério. E um ministério fará diferença, não só no corpo, mas no reino, com implicações para a eternidade. A característica principal de um trabalho frutífero, feito por cada um exercendo o seu dom, é a transformação de uma vida ou de todo um grupo. Então, quando eu exerço o meu ministério singular, a meta ou é de uma pessoa, ou de mim mesmo, e de outras pessoas, ou de um grupo. O serviço existe para impactar a minha e a sua vida. Foi trabalhada pelo Espírito Santo de Deus para impactar outras vidas, edificar, transformar, construir, abençoar e refletir a glória de Cristo e mudar uma determinada realidade. Não é, irmãos, mera ocupação de ministração ou ministerial. Não é. É algo que vai acontecer, que está acontecendo aqui, que vai trazer realidades que já estão acontecendo na eternidade. E por isso, irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias numa das passagens, para mim, das passagens mais pesadas do Novo Testamento, da realidade paulina, da teologia paulina, que é 2 Coríntios, capítulo 5. Se não quisermos entender o processo de toda essa realidade dos dons, do ministério, precisamos entender que todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes, porque esse é um dos postulados da reforma. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos chamados para
ministrar as realidades de Deus a outras pessoas e levar essas pessoas até a presença de Deus. É chamado sacerdócio universal dos crentes. Nós somos chamados para exercermos esse ministério. Se você quiser trabalhar em casa, eu vou ler com os irmãos, mas não vou trabalhar todo o texto. Você pode meditar e dar uma mastigadinha depois do churrasco nesse texto. Uma mastigada espiritual, né? Com a sua mente. Do verso 11 até o verso 21. De 2 Coríntios. Capítulo 5. Verso 11 ao 21. Segunda de Paulo, a igreja de Corinto, capítulo 5, verso 11 ao 21. Eu vou, à medida que eu for lendo, eu vou falando alguma coisinha rápida para eu chegar lá aonde eu quero chegar com os irmãos. Só para que os irmãos não percam a oportunidade de pensar um pouquinho no texto. Verso 11. Assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Primeiro, conhecer o temor do Senhor e levar os outros a conhecer também. E assim somos conhecidos diante de Deus. E Paulo diz assim, e eu espero que vocês assim também nos reconheçam. Então começa aqui no temor do Senhor. Qualquer exercício, irmãos, na igreja do Senhor Jesus Cristo, tem que ser feito nessa base. Se nós não tememos a Deus, irmãos, nós aprontamos à vontade. Então, primeira realidade do serviço que vamos prestar, um serviço de transformação, um serviço de impacto na vida de outras pessoas, nós temos que começar com o temor do Senhor. Conhecendo o temor do Senhor, vamos fazê-lo conhecido, vamos persuadir os homens a conhecer também essa realidade, e assim somos reconhecidos por Deus, e a igreja vai também nos reconhecer. Verso 11. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Ou seja, vocês já andaram conosco, vocês já sabem tudo sobre nós, e nós não vamos ficar falando sobre nós aqui. Paulo está falando isso. Então vocês já têm conhecimento suficiente de nossa realidade interior, que somos diferentes daquele que só tem maquiagem. Verso 13. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Ou seja, diante de Deus, as coisas de Deus, às vezes nós fazemos de uma maneira sem muita razão, sem muito juízo, mas a hora que nós traduzimos essa realidade para vocês, nós o fazemos em pleno juízo. Às vezes diante de Deus, há propostas de Deus que parecem loucura, mas quando traduzimos isso para uma linguagem visível da igreja, isso aí é em pleno juízo. Não há nenhum pulo no escuro, não há nenhuma realidade que vá além da capacidade pensante. 14.
Agora ele começa. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morremos. Paulo começa agora a dizer por que é que ele veio, quais são essas loucuras, e que ele traduz numa linguagem de razão para as pessoas que estavam ouvindo, no caso, os coríntios, que é exatamente o alvo primeiro dessa carta. Primeira coisa que ele faz é nivelar a todos. Ele se inclui aqui, irmãos. Ele se inclui aqui. Verso 15. Ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele começa agora a dizer aquilo que ele já vinha dizendo. Olha, o foco da vida de vocês não tem que ser vocês mesmos. O foco da nossa vida não tem que ser a nossa vida, a nós mesmos. O foco agora vai mudar. Aquele que morreu por nós deve atrair-nos para vivermos por ele. Isso é uma linguagem que ele usa e que ele trabalha muito bem essa realidade, o apóstolo Paulo. 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ou seja, a realidade espiritual está sendo construída na minha e na sua vida, porque aqueles que conheceram a Jesus segundo a carne, na encarnação, já não está mais, porque nem eu, nem vocês vimos Jesus vestido em carne e osso. O que nós conhecemos de Cristo é ministrado, somos instruídos através do Espírito Santo mediante a sua palavra. E assim, se alguém está em Cristo, agora ele está dizendo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que já fizeram novas. Temos uma nova identidade a partir do conhecimento espiritual que nós temos de Cristo. E agora ele começa, irmãos, a mostrar uma realidade que pesa sobre os meus ombros e os seus, enquanto ministros de Deus no mundo. Verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, aqui não está falando de reconciliação de inimigos, de pessoas inimigas. Aqui está falando de uma reconciliação do homem com Deus. Ele está dizendo que nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. E essa iniciativa brotou no próprio coração de Deus e Deus fez tudo para que isso acontecesse. A partir desse momento, eu e vocês somos chamados para exercermos na vida uma nova identidade. Somos novas criaturas. E agora somos chamados para exercermos um ministério em direção às pessoas. É chamado o ministério da reconciliação. É o trabalho da igreja enquanto corpo, é um trabalho individual enquanto membros desse corpo. Nós todos fomos chamados para exercer isso. Olha o 19. A saber, o que tem a ver com isso? Eu estava lendo uma reportagem de uma entrevistadora, tipo o Jô Soares, Estados Unidos, e ela estava representando daqueles Miss Mundo de fisiculturismo, é isso? Camarada que mostra tudo quanto é músculo. Ela perguntou assim para ele assim, qual a função disto? Aí ele levantou, fez assim, mostrou as costas, mostrou tal. Aí ela perguntou, mas qual a função? Para que é que serve esse negócio? Ele levantou, fez de novo, né? Ele não entendeu o que ela tinha perguntado. Ela perguntou pela última vez. Qual que é a função desse negócio? Aí ele
de novo. Isso é interessante. Qual é a função dessa nova identidade em Cristo? Qual a função desse ministério de reconciliação que recebemos de Cristo? Só para exibirmos? Um estacionamento cheio, um prédio bonito? Só para isso? Porque aqueles músculos daquele camarada é para isso. Você não puxa uma enxada. Você pode puxar ferro, que eu acho que isso é uma palavra estranha. Puxar ferro, mas é da vocabulário deles, né? Puxar ferro. Aí fica aquele cara todo, né? Tem uns aqui tem uns aí no parque infantil que tira até a camisa, a mulherada fica olhando assim. O cara com punhado de risquinho, eu não sei nem o que esse risquinho está fazendo ali, né? Zero de gordura. Mas só para se mostrar. Ele não puxa enxada, ele não levanta saco de cimento, ele não levanta. É só para ficar se mostrando. Mas Paulo está dizendo, irmãos, que esse ministério, que essa realidade que ele está apontando, não é só para isso. Não é para isso, aliás. Olha o que ele diz no verso 18. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos, o que Deus fez foi vir pessoalmente a este mundo para fazer com que esse mundo conheça a sua salvação, e Ele não imputou sobre esse mundo as suas transgressões. E eu e vocês temos esta palavra para dizer para o mundo, irmão. Isso é o ministério do corpo, isso é o ministério dos membros do corpo de Cristo. É aí que nós somos sacerdotes. É aqui que nós vamos representar na vida de algumas pessoas, singularmente, o que Deus quer na vida delas. Uma palavra de que Cristo Jesus morreu pelos pecados dessas pessoas. E que eles estão chamando dele, você é o elo de ligação, irmãos. Você é o elo, foi concedido, foi dado a mim, foi confiado a mim a palavra da reconciliação. Essa palavra de salvação foi dada à igreja, irmãos. E Deus já me habilitou, não é só para ficar mostrando os dons. Deus já me habilitou para que isso pudesse acontecer, ou através do corpo, ou através de membros do corpo, ou através de um mover do corpo na cidade, no espaço geográfico, histórico em que nós vivemos. Olha o 20, irmãos, e cada vez vai aproximando, cada vez vai ficando pior do final aqui. De sorte que somos, o quê? Puxa vida, irmãos. Se o mundo fosse qualificar a Cristo pela grande maioria que se diz de Cristo no mundo, a moral dele estaria muito embaixo. Embaixador, irmão, significa que eu represento a Cristo. É aquilo que eu sempre tenho dito para os irmãos, não importa como eu esteja, eu sou representante da Igreja Presbiteriana de Araraquara. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Araraquara. Em qualquer lugar que eu estou, essa é a minha identidade. E eu represento vocês. Ou de bermuda, ou de terno, ou pelado, qualquer jeito eu estou representando vocês. Na vida, nós somos representantes de Cristo, somos embaixadores, irmãos. O espaço em que eu piso é um espaço que tem a ver com o reino de Deus. O escritório onde eu estou é um espaço que é dado ao reino de Deus, porque eu sou embaixador de Cristo. Eu represento.
Eu ajo em nome dele. Isso é uma responsabilidade singular, irmãos. Cada um de nós carrega essa responsabilidade. E todos nós, sem exceção, foi confiada essa palavra de reconciliação. Isso é um ministério, irmãos. Isso é um ministério, meu e seu, na vida, representar a Cristo. Como se Deus, olha aí, irmãos, exortasse por nosso intermédio. Eu sempre digo assim, irmãos, e vocês já ouviram isso e vai continuar ouvindo até o dia que eu parar de falar aqui. A minha palavra é cheiro de vida para a vida e de morte para a morte. Eu tenho essa função. Quando você confronta alguém com a palavra de Deus, como embaixador de Deus, você está trazendo uma realidade espiritual sobre a vida daquela pessoa, ou vida ou morte. É como se Deus estivesse exortando aquela pessoa pelo meu intermédio. Por isso que é singular, irmãos. Por exemplo, o Mateus teve pessoas na vida dele que eu nunca vou vê-las. Nunca vou comunicar com elas. Nunca vou comunicar com elas. Quem era o representante de Deus lá? Mateus. Se ele não fez, é problema dele. Se ele fez, é problema do outro. Que ouviu. E assim, irmãos, dele para todos nós. Dele para todos nós, isso aqui abre o leque e todos nós fomos responsabilizados. Deus confiou em nós essa palavra, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, olha, Paulo apela aqui, irmãos. Rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo aqui, irmãos, está dizendo o seguinte. E por falar nisso, eu quero dizer para vocês, como portador dessa realidade, como embaixador de Deus, eu quero deixar a minha palavra de reconciliação com vocês. Reconcilie-se com Deus ou vocês vão para o inferno. É isso que ele está falando. Claro que ele não precisou de dizer vão para o inferno. Ele está dizendo, olha, por falar nisso, usando a minha função sacerdotal, quero dizer para vocês, olha, reconcilie-se com Deus. Essa é a função. Ele não precisava de entrar em detalhes, não precisava fazer aqui uma mensagem evangelística, porque ele já vinha fazendo toda essa realidade. Olha, irmãos, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha, irmãos, Cristo morreu por mim e por você. Ele foi amaldiçoado na cruz do Calvário, no meu lugar. Não é só de Barrabás. Nós ouvimos isso domingo passado. Aquela cruz era de Barrabás. Mas aquela cruz representava a minha e a sua cruz. E a Bíblia diz que todos que morrem em cruz é amaldiçoado. Jesus se fez maldição no meu e no seu lugar por causa da nossa maldição. E essa é a palavra, irmãos. E ele começa o 6 e nós vamos terminar aqui. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Aqui ele diz claramente, naquela palavra que ele falou lá em cima, reconciliai-vos com Deus. Irmãos, esta é a nossa mensagem. Uma vida como embaixadores de Deus, como igreja, como indivíduos, cada um representando singularmente, cada um exercendo o seu ministério de uma maneira única na vida,
com as nossas características, de onde nós viemos, todos os trancos que levamos, todos os pilões que bateram na nossa cabeça, todo o moinho que nós passamos, né? Tem um amigo meu que falava assim, quando a gente sentava para contar algumas experiências, isso é muito bom, hoje as pessoas não sentam mais, né, irmãos? Tem uma caixinha escravidadora, e ela está ficando cada vez mais pequenininha, exatamente para que a algema te leve para tudo quanto é lugar que você vai. As pessoas hoje não conversam mais tete a tete, e por isso que nós estamos virando uma geração alienada, né? Uma geração que não liga mais para a vida dos outros. Esse olho no olho está acabando, né? Essas histórias fantásticas, a gente conta uns da vida dos outros. Não sei vocês, mas há um tempo atrás a gente sabia tudo sobre todo mundo, porque a gente sentava, conversava, né? Então, contavam as nossas experiências, falávamos sobre realidades que tinham a ver com a nossa caminhada. E esse amigo meu, a gente sentava para contar as nossas experiências no seminário, viu, irmãos? No seminário, não tinha computador. E a gente sentava lá fora para conversar. E eu gosto de computador, viu, irmãos? Tudo com equilíbrio. Tudo precisa ser equilibrado. Nós sentávamos lá e falava assim para mim, assim, sabe, Ezequiel, eu sou igualzinho aqueles bifes que passa naquela maquinazinha, né? Chegava para um açougueiro e falava assim, dá uma mastigada nesse bife. Aí ele passava. O senhor quer que mastiga 2 vezes ou uma só, né? Aí passava naquela, não tem uma máquinazinha, aí já não precisa nem bater mais, né? Antigamente minha mãe batia esse negócio, o bife levava uma pisa antes de ir para a frigideira, mas hoje não precisa mais. Hoje você pede para ele mastigar, aliás, hoje nem precisa mastigar mais, hoje já vem derretendo mesmo, né? Então, os bezerros estão morrendo mais cedo também, não é? Tem spa de engorda de bezerro, né, meu irmão? Lugar planinho assim, o bezerro não pode subir morro, qualquer coisa eles põem rampa para ele não ter dificuldade de subir escada, não é? Essa coisa toda. Mas ele dizia para mim, Ezequiel, eu sou como aquele bife lá no açougueiro, passado várias vezes ali. Deus me proporcionou experiências de triturar-me. Então, irmãos, é nessa realidade que Deus nos chamou. Eu não sei quantas vezes você passou no amaciador de bife, mas todas as vezes você passou lá foi para que você fosse o que você é hoje, para ser embaixador de Cristo no mundo. Nenhuma experiência é inválida. Eu tenho algumas, vocês têm. Quando nós nos associamos isso, a mensagem vira um rolo compressor, que atinge todas as realidades da vida. Qualquer um que entrar nesse lugar e dizer assim, eu fiz isso, eu diz, então eu sei o que é isso. Vem para cá que eu vou te contar como que Deus faz com essa ferida. Pode entrar qualquer pessoa aqui, com qualquer problema, que eu tenho certeza vai ter gente aqui dentro que já passou por isso, e Deus colocou aqui exatamente para essa hora. Qualquer problema, irmãos. Divórcio, adultério, prostituição, homossexualidade, droga, bebida. Qualquer coisa, você entrar aqui dentro dessa igreja, você vai encontrar alguém que já foi passado nesse triturador de bife. Aí Deus nos une aqui, irmãos, essa tranqueira toda, e nos faz filho dele, para que a gente saia daqui com a cabeça erguida, porque fomos feitos novas criaturas. Temos uma nova identidade em Cristo, e o representamos, irmãos, como embaixador. Pense nisso. Qual que é um dos maiores salários do nosso país? Qual que é o grupo de pessoas que ganham dos maiores salários do nosso país e estando em outro país ainda está no seu país? A área diplomática. Embaixador.
São só os bambãs que estão lá, irmãos, porque tem que falar um punhado de língua, tem que saber um punhado de coisa que a maioria não sabe. Então, irmãos, Deus nos deu a honra de sermos seus embaixadores. E isso, irmãos, é algo que vale a pena. Estarmos aqui, cada um diferente. E eu disse, quando todo mundo estiver igual aqui, eu vou correr, porque isso é patológico. Todo mundo começar a vestir como eu, falar como eu, orar como eu, pregar como eu estou fora desse negócio. Isso é doentio. Alexandre tem que pegar na maneira dele, Douglas tem que pregar na maneira dele, todos têm que fazer o que eles vieram para fazer e ser o que eles devem ser, eles mesmos. Deus quer que nós sejamos nós mesmos, porque senão a gente perde a função, irmãos, no corpo de Cristo. E que Deus nos ajude.